Doenças da coluna pode te aposentar? Você vai saber tudo sobre aposentadoria por invalidez e sobre auxílio-doença. Eu vou te falar quais são as doenças e quando elas podem gerar o direito de se aposentar ou quando elas vão te dar o auxílio-doença. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu sou advogado e sou estudioso das causas previdenciárias e das coisas do INSS. Vamos lá, direto para o assunto então. Todos sabem que as doenças da coluna comprometem as atividades de qualquer trabalhador. E apesar da legislação previdenciária exigir incapacidade total para o trabalho na hora de se aposentar, algumas doenças da coluna são graves. Tão graves que são suficientes para inabilitar concreta e permanentemente o trabalhador. Tem algumas doenças, na coluna que foram adquiridas ao longo de uma rotina profissional de tempos atrás. Foram anos de trabalho forçando e submetendo a coluna a grandes esforços e tendo a pessoa adquirido então uma doença por essa via, né? Ao longo do tempo, dificilmente ela vai se libertar da doença se continuar exercendo aquela mesma atividade. É uma coisa óbvia, né? Então, agravada a situação da doença que lhe causou a incapacidade, que no início era uma coisa mais branda e se tornou grave e depois insuportável, fica então evidenciada a incapacidade permanente para o trabalho, para aquele trabalho que ele desempenhava. É uma coisa óbvia, olha, não se pode exigir, por exemplo, que um portador de hérnia de disco trabalhe na estiva, né, carregando sacos de cimento. Ou que um portador de uma doença grave levada à digitação continue digitando freneticamente até quando? Ele não vai suportar. Então, eu vou te falar agora de algumas enfermidades comuns da coluna, tá? Torcicolo. Né? É uma forte rigidez no pescoço e pressão sobre os ombros, causada por vícios posturais. O mal pode ser crônico quando ele é persistente ou agudo quando isolado. Parece que é uma doença comum, né? Mas pode ser grave. Doenças nos discos intervertebrais, protusão discal ou discopatia degenerativa. É o rompimento fibroso ou distensão dos ligamentos, provocados pelo transporte de excesso de peso, por exemplo. Outro mal, hérnia de disco. A dor afeta do pescoço e vai até a área lombar e importa no deslocamento de parte de um dos discos intervertebrais, comprimindo nervos e causando dor intensa, insuportável. Dor lombar baixa ou chamada lombalgia, uma espécie de pressão ou dor na região lombar que pode ser aguda. Episódio de travamento da coluna, a pessoa fica travada, né? Ou pode ser crônica, quando ela é permanente por mais de 12 semanas, é aquela dor contínua que não para. Então, um outro mal da coluna é artrose. Se trata de um desgaste da cartilagem, das articulações da coluna, que pode gerar limitações na mobilidade e uma dor severa. Outro mal, escoliose, é um desvio lateral da coluna que pode atingir uma série variada de vértebras. É comum que traga comorbidades como patologias no joelho e outros distúrbios ortopédicos. Vamos lá então. Quando é o caso de aposentadoria? Qualquer doença dessa já dá aposentadoria? Como é isso, né? Bom, já te digo que vai depender do caráter definitivo da incapacidade ou não. Para a aposentadoria é fundamental que esteja presente o caráter definitivo da incapacidade. É por isso que episódios isolados de dor ou embora eles ocorram com certa constância, eles sejam contornáveis, quando eles foram contornáveis com tratamentos medicamentosos ou pela fisioterapia, nesses casos eles não vão gerar aposentadoria, eles vão gerar apenas um auxílio-doença durante o período que perdura o mal.
pessoa está travada lá da coluna, né? Como todo mundo já deve ter tido aí na vida, né? E isso passa, né? Então não é caso de aposentadoria. Legal. Entendido então isso, eu pergunto, como a incapacidade é analisada? Como é que é feita essa conta, né? É incapaz, está definitivo, como é isso? Podemos dizer que a chance de êxito de uma aposentadoria nos casos crônicos de doenças na coluna é muito alta, se de fato a incapacidade afeta a vida diária do segurado. Então vou te dar um posicionamento do tribunal. Ó. Segundo o TRT4, há 4 requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade. Presta atenção. Primeiro, é óbvio, qualidade do de segurado. Tem que estar na qualidade de segurado. 2, cumprimento da carência de 12 contribuições mensais. 3, superveniência da moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência. E o que é essa superveniência? É o que ocorreu depois, ou seja, a doença não pode ser pré-existente. A pessoa já entrar no INSS com a doença, não vai aposentar. 4, e último, o caráter definitivo da incapacidade. Caráter definitivo da incapacidade. Ok, mas doutor, como se faz a prova disso tudo? Como é que faz a prova? A incapacidade é investigada sempre por perícia multidisciplinar, a cargo do INSS. Ocasião em que todos os fatores sociais, ambientais de interação entre a doença, o segurado e o seu meio de trabalho resultarão na avaliação sobre a incapacidade. A equipe pericial, a equipe de perícia, poderá se deslocar até mesmo ao hospital ou na residência do doente, se ele não puder se locomover ou fizer um pedido junto ao INSS. Ele tem que fazer esse pedido se ele não tiver condições. A carência de 12 meses é o pagamento mínimo de contribuições ao INSS. Ele só será exigido se as doenças na coluna não tiverem relação com o trabalho desempenhado e não decorrerem de acidente de trabalho. Nesses casos não precisa ter essa carência. Bom, para caracterizar o nexo ocupacional, será necessário um laudo pericial que reporte o vínculo entre o trabalho e o agravamento. Lembrando que essa associação melhora a expressividade financeira do benefício, aumenta quanto mais o grau. Uma vez aposentada por incapacidade, a pessoa com doenças na coluna não estará dispensada de novas perícias. Inclusive, se for necessário, para averiguar a necessidade de assistência permanente de terceiros para que seja, então, concedido um adicional de 25% sobre a aposentadoria. Por isso, elas podem ser convocadas a qualquer tempo, sob pena de suspensão do benefício. Entenda que quando se diz que a perícia do INSS seja fundamental e obrigatória, o segurado tem o direito e deverá juntar todos os laudos médicos que ele possuir. Tem mais, hein? No ato da perícia, o segurado poderá requisitar, inclusive, a presença de seus médicos particulares, médicos da sua confiança. Isso aí está na lei. Bom, como já disse, todos os exames e laudos em posse do segurado podem ser apresentados para análise. É uma análise em conjunto do quadro de saúde. Além do que, isso irá ajudar na fixação da data de início da doença e de início da incapacidade. Você pega um laudo lá de trás, lá ele sabe que você já estava com essa doença há X tempo. Se o benefício é buscado na via judicial, o juiz analisa a perícia que ele mesmo determinou. Ele determinou que fosse feita por perito judicial da sua confiança, já não mais o perito do INSS. E, mesmo assim, o juiz não está obrigado a se apoiar exclusivamente na perícia. Ele pode considerar os elementos particulares trazidos pelo segurado, pelo interessado,
como laudos médicos, tratamentos que foram feitos na sua vida e outras provas como depoimentos que possam corroborar com a demonstração de como anda a vida diária desse segurado, de como essa vida foi prejudicada pela doença. São pessoas que conhecem ele que poderão levar ao juiz essas notícias. São avaliados os fatores de presença de sintomas ou intermitência deles, períodos de recidiva, afastamentos por auxílio-doença por mais de 15 dias, tipo de função desempenhada, a qualidade do ambiente do trabalho, circunstâncias efetivas do tratamento, acessibilidade, entre outros tantos elementos. O que deve ser efetivamente considerada é a incapacidade para o trabalho e para a vida independente, para uma vida independente, de modo que os impedimentos de natureza física em interação com as barreiras múltiplas obstruam efetivamente a participação integral do segurado em sociedade. São vídeos assim que você encontra aqui no nosso canal. Sabe por que você deveria se inscrever aqui no canal? Vou te passar essa ideia. Se você checar o conteúdo da nossa playlist, dá uma olhada lá em cima, playlist, clica lá. Você vai perceber que existe de verdade um comprometimento de entregar informação de qualidade para você. Informação que foi estudada e checada. E além disso, eu estou sempre lançando uma série de vídeos para você ficar bem informado sobre as mudanças de benefícios do INSS, sobre as coisas do funcionalismo público que dizem respeito ao seu dia a dia. Então, reflita um pouco, para pensar. Eu tenho visto coisas aí absurdas. Fique atento e tome muito cuidado com o número de fakes, o número de coisas fantasiosas que só visam audiência. Não siga esse tipo de canal, se afaste dessas pessoas. Cheque, eu vou fazer um desafio aqui no bom sentido, cheque o nosso trabalho que vem sendo feito há muitos anos. Fica aqui perto da gente, vem com a gente aqui que tem sempre novidades maravilhosas e eu estou preparando uma série delas aí e uma delas eu vou te falar daqui a pouquinho, tá? Então se inscreve, ativa o sininho, senão o YouTube não te avisa quando chega novo conteúdo. Então agora vamos ao nosso momento de sabedoria. Não tenha tanta pressa. Antes de correr, antes de sair atropelando tudo, faça a pergunta para você mesmo, investigue. Para onde é que você está indo? Onde é que você quer chegar? Uma frase simples de Heráclito, é um grande filósofo, que ele já ensinava há 470 anos antes de Cristo. Ter a mente equilibrada é a maior virtude. Então, acompanhe os próximos vídeos, você vai ver que esse pensamento é crescente. Cada dia eu vou colocar uma coisa para você estar sempre ligado. Obrigado por ficar aqui comigo até o final. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui.